8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes neste feriadão, 21 de abril, dia de Tiradentes. Os ponteiros não param, Antônio Carmo, o tempo passa e há 10 anos nos despedíamos do saudoso mestre Alberto Simões. Todas as homenagens ao professor. Bom dia para você. Bom dia, Cláudio Nicolini, bom dia especial a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo e, claro, lembrar do mestre Alberto Simões é sempre um prazer e, claro, com muita saudade, né? Partiu cedo, desceu do trem antes do combinado, o mestre Alberto Simões, falecido, portanto, há 10 anos, no dia 21 de abril. 21 de abril também, que é uma data que marca o falecimento do Tele Santana, há 20 anos, morreu, né, portanto, em 2006, e também do Tancredo Neves, lá em 1985, no dia da primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, que foi o Grande Prêmio de Portugal, né? Uma data importante aí, já é feriado nacional por conta de Tiradentes, e aí tem tudo isso aí para nós aqui. Você lembrou bem de Alberto Simões, que foi o maior cronista esportivo, na minha opinião, de todo o Vale do Paraíba, da crônica, extraordinário, um historiador, escreveu 2 livros sobre o São José, sobre a rivalidade de São José e Taubaté a 4 mãos, com o nosso grande amigo, parceiro, Moacir dos Santos, que é o homem que cuida das coisas da história do Taubaté, e Alberto Simões, portanto, nos deixou muito cedo. Faz muita falta aqui para nós, viu, Cláudio Nicolini? Sem dúvida alguma, a Beth, sua esposa, o nosso abraço, e em nome dela, a toda a família, aos filhos, aos parentes, Alberto Simões nos deixava há 10 anos, e por isso que eu comecei com a frase: os ponteiros não param, frase usada por ele na virada dos placares em milhares de narrações esportivas, seja do futebol, seja do basquete. Basquete é pura emoção, frase que também usava o professor Alberto Simões. Uma saudade imensa. Eu tive o prazer também de militar ao lado dele, de ser parceiro, de ser aconselhado pelo professor Alberto Simões, e isso a gente não esquece. Seguimos o legado, né, Antônio Carmo, com seriedade e credibilidade que ele nos ensinou, né? Isso fica estampado, Nicolini, sem dúvida alguma, dentro do programa Parada dos Esportes que a gente tem hoje na Web Rádio Parada dos Esportes, que foi criado por ele aqui na nossa casa, na rede Bandeirantes de rádio e televisão, que era a Rádio Clube, no dia 1º de abril de 1965. Ele criou esse programa, começou a ser veiculado e nunca saiu do ar. Fez 61 anos no dia 1º de abril agora. E foi o mestre Alberto Simões quem começou todo esse trabalho, esse legado da equipe do Parada dos Esportes, que continua com muita credibilidade, graças a Deus, graças a todos os componentes dela, que você fez parte durante muito tempo, e se precisar tá aí a postos para fazê-lo novamente. E sem dúvida alguma, Alberto Simões deixou o seu legado, como você diz, deixou marcada de maneira indelével e de maneira extremamente positiva a sua passagem conosco por aqui, principalmente no que diz respeito àquilo que nós tivemos o prazer de fazer junto com ele, que foi fazer o rádio esportivo. É isso, meu querido Antônio Carmo, além de ser um professor muito querido por seus alunos, eu tenho certeza que nós temos aqui milhares de alunos do professor Alberto nos ouvindo, falando: que saudade do Alberto, professor de História, Geografia, né, das Ciências Humanas. Teve uma história maravilhosa também no magistério como professor, e era conhecido como professor Alberto Simões pelas 2 funções, pelo magistério e por ser um professor da bola, né, Antônio Carmo? É verdade. Durante muitos e muitos anos foi professor no Colégio Olavo Bilac, depois professor-diretor no Mater Dei. E olha, como você disse aí, na cidade, metade da cidade teve a honra e o prazer de ser aluno do mestre Alberto Simões. É isso, fica a saudade e o registro. 20 anos sem Tele Santana, para muitos um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, o técnico que botou a seleção de 82 para jogar bonito, o técnico bicampeão do mundo pelo São Paulo Futebol Clube,
intento até então só alcançado pelo Lula, técnico do Santos. Escreveu também uma história belíssima no futebol. O Fio de Esperança, jogador do Fluminense dos anos 50, Tele Santana, de uma história maravilhosa. O técnico, o primeiro técnico campeão brasileiro. Não é isso, Antônio Carmo? Depois voltou lá para trás, né? Aí ficava com o Bahia e tal, mas em 71, quando a CBD então oficializou que seria aquele primeiro campeonato brasileiro, na verdade a gente já tinha o Robertão, a Taça Brasil, aquela história toda, mas foi ele com o Atlético Mineiro ganhando o campeonato naquele triangular contra São Paulo e Atlético Mineiro, e Botafogo, ganhou dos dois. O time do Dadá Maravilha de centroavante, do Ronaldo de ponta direita, do Tião na ponta esquerda, do Vantuir na zaga, do Humberto Monteiro, do Renato goleiro, do Odair, do Vanderlei, enfim. O Tele depois foi campeão no Grêmio, né, em 77, rodou aí pelo mundo árabe, voltou, quando veio para São Paulo não estava lá essas coisas, e aí depois pegou e fez aquele São Paulo maravilhoso, depois de já ter sido técnico da seleção, em duas Copas, né? 1982 e 86. 86 não deixou saudade, não. Mas de 82, que pecado, né? Ela merecia ganhar a Copa. É isso, meu querido Antônio Carmo. Um pouquinho da história para a rapaziada que nos acompanha, que é sempre importante lembrar que o futebol não nasceu com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, né? Tem muita história boa para contar e muita gente boa que ajudou a construir o esporte bretão que a gente vê hoje, que é um pouco diferente do esporte que o Tele Santana jogava, né? Acho que o que ele jogava é muito diferente, Antônio Carmo, e um pouco diferente do que quando ele era treinador, ou não é? E tem tudo já diferente, sem dúvida alguma, e hoje muito mais diferente ainda, mas Tele era extraordinário, ele tinha inovações, né? Por exemplo, aquele São Paulo campeão sem centroavante, com o Palinha e o Miller revezando ali, foi ele que inventou, arrumou e deu certo no São Paulo Futebol Clube. Ele trabalhou um período curto no Palmeiras, mas fez um time espetacular, e só faltou ganhar um título, ou paulista ou brasileiro, daquele ano de 79, parou ali nas finais, mas realmente era um técnico inovador do seu tempo, gostava de treinar muito, e ele fez realmente muitos jogadores crescerem aí na qualidade por conta do seu trabalho. É isso. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos seguir com o bate-papo esportivo. Hoje é dia de Copa do Brasil, rapaz. Começa outra fase. É a quinta fase, né? Conhecida como quinta fase. Seriam a 16 avos de final, porque quem passar dessa fase vai para as oitavas, né? São 32 clubes agora, entrou a turma da prateleira de cima, de acordo com as regras da CBF, os rankings e tal. E hoje a gente tem São Paulo e Juventude, 7h15 da noite no Morumbis. Roger Machado já pressionado, Antônio Carlos. Sabe que um desastre hoje pode abalar as estruturas do estádio do Morumbis. Hoje também tem o Corinthians jogando contra o Barra, lá em Santa Catarina. O estádio do Barra é pequenininho, em Itajaí, né? Então ele vai jogar na Ressacada, o campo do Avaí, tá? Em Florianópolis. Então Barra e Corinthians na Ressacada hoje, 9h30 da noite. À tarde no Rio de Janeiro tem matinê, pra galera que tá de feriado, Botafogo e Chapecoense. Né? A gente falou aqui, eles jogaram no final de semana, o Botafogo tocou 4 lá, e agora se enfrentam pela Copa do Brasil no Newton Santos, o Engenhão. E à noite, no Mangueirão, o Paysandu vai mandar contra o Vasco, casa cheia hoje. Paysandu e Vasco, ninguém sabe quem que o Vasco vai colocar para jogar hoje. Que assim, o Renato Gaúcho já falou, o que me importa é campeonato brasileiro, o resto, como diria Justo Veríssimo, eu quero que se exploda. Então ele não sabe se ele vai com fraldinha, com sub-50, com veterano, com qualquer coisa mesclado, viu, Antônio Carmo? Ele vai jogar contra o Paysandu lá no norte do país. E hoje ainda tem Grêmio e Confiança na Arena do Grêmio, tem jogos quarta e quinta-feira. E aí, a Copa do Brasil pode ser máquina de moer técnicos, hein, Antônio Carmo? Aí o caso específico do Roger, né? Torcedores foram cobrar o Luiz Castro pelo Grêmio, né? O Roger, ele foi torcedores de São Paulo, alguns, né? Da organizada foram cobrar lá na entrada do Morumbi, no centro de treinamento, segunda-feira,
o pessoal de São Paulo, tá mal, principalmente o diretor Rui Costa. Coisa lá tá feia. Se o Roger sair, o Rui Costa também sai. O Rafinha que chegou lá também tá só fazendo hora extra, né? Não tá boa a situação lá no comando técnico de São Paulo. O Roger chegou meio demitido. A torcida não queria o Roger, entende que ele é um técnico ruim, né? Que não vai trabalhar bem aí no São Paulo e não tá indo bem. Ganhar a Copa Sul-Americana, que ele ganhou 2 jogos, Nicolini, é muito pouco para um time com a grandeza do São Paulo e que no Brasileiro vai mal, não tá bem. E na Copa do Brasil é um campeonato interessante. O Juventude ele conhece bem, foi técnico lá do Juventude, em Caxias do Sul, mas ele sabe que, né, a batata dele está assando. Se ele perder hoje, eu não tenho dúvidas que cai. Não, isso é irreversível. Para ganhar hoje aí. O Grêmio também, com o Luiz Castro, vive um momento de incerteza, e se não ganhar do Confiança, os times grandes hoje, Nicolini, eles têm essa obrigação aí de conseguir a vitória, né? Afinal de contas, o Corinthians pega o Barra, o Corinthians é o campeão da Copa do Brasil, essa atual competição, né? Dessa competição ele é o atual campeão e foi campeão da Supercopa. O Barra é o atual campeão da Série D do ano passado do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Catarinense este ano. Também tem 2 títulos aí, é um time novo, um time que tem uma boa parceria lá com o clube da Alemanha, e que está querendo escrever sua história. Nada melhor do que pregar uma peça no Corinthians. Mas, claro, o Corinthians é muito favorito aí para passar por isso. Assim como o Botafogo contra o Chapecoense. O problema do Botafogo, Nicolini, está fora de campo com aquele fanfarrão do John Testo. O Botafogo ontem foi de novo punido pela FIFA com aquele transfer ban, né? Transfer ban. Né? De novo. Não pode contratar, porque está devendo. Ninguém. Está devendo lá para um time da Bulgária, acho que é isso. E aí é só dívida, era para ter uma reunião do conselho gestor, não teve quórum, não sei lá o que aconteceu. O Botafogo fora de campo está uma bagunça, o empresário do Danilo está querendo tirá-lo de lá e não sei o que faz. O Botafogo não vai perder uma grande contratação que o Botafogo fez o ano passado. O Palmeiras está de olho no Danilo, queria repatriá-lo, deveria tê-lo contratado o ano passado, não o fez, né? E perdeu esse tempo. O Botafogo, para o problema dele, está fora dele de campo, até que aí na coisa está indo bem, estreou lá o Franklin, não sei o quê, o português também, tá técnico do time lá e ganhou os 2 Franklin jogos, bom era o Douglas Franklin, rapaz. Para com aí isso, também Antônio. concordo com você, que era o centroavante que fez muitos gols no Bahia, no Santos e tudo mais. E era muito bom. Então vamos ver o que consegue aí. Enquanto que Paysandu e Vasco, que falou do Renato jogar, o ataque podia ser Renato, Romário e Gilson Nunes, por que não? Já que vai botar todos, mas aí põe o pessoal. Mas o Renato sabe, Nicolini, a Copa Sul-Americana ele deixou de lado. Nós não temos time e elenco para ficar disputando 3 competições. Mas a Copa do Brasil, o Vasco não pode abrir mão, não. É um campeonato mais curto para você ser campeão. Quantos jogos são? 10, né? E está na fase aí de 16 avos. Depois vem oitavas, quartas, semifinal e final. Então são 10 jogos para ser campeão. E tem um espaçamento. Então ele foca no Brasileiro, mas na Copa do Brasil, que o Vasco foi o vice-campeão do ano passado, com o Fernando Diniz, passou pelo Fluminense na semifinal e caiu diante do Corinthians na decisão lá no Maracanã. Então o Vasco não pode abrir mão, não, e ser eliminado pelo Paysandu, um time de Série C do Brasileiro, ficará ruim também para o Renato Portaluppi, aí, o grande Renato Gaúcho. É isso, meu querido Antônio Carlos. Vamos ficar de olho nesses jogos da Copa do Brasil, que dá muito dinheiro para os clubes, né? Ficar todo mundo de olho, no din-din, viu, Antônio Carlos? Verdade. É o que mais interessa, né? Aí para os clubes, além do título, obviamente. É um campeonato importante, a Copa do Brasil, né? No começo ela foi até meio deixada de lado. O Flamengo fez uma final com o Goiás. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na segunda edição, em 1990. Foi lá pelo meio da Copa do Mundo de 90, Nicolini. A final lá contra o Goiás teve 2.000 torcedores. Final de Copa do Brasil, Goiás e Flamengo, 2.000 torcedores vendo o jogo. O Flamengo foi campeão. Ele ganhou o primeiro jogo 2-1, empatou o segundo 0-0, por aí. E foi isso aí, 1990. Hoje, se uma final for Goiás e Flamengo, lá no Serra Dourada, dá 80.000 torcedores, né? Obviamente, né? Então... Fora os bicos. Fora os bicos. Houve uma mudança aí no patamar da Copa do Brasil, que é muito importante, tem um ótimo dinheiro, garante vaga direto para a fase de grupos da Libertadores, dá ao time o direito de jogar aquela Supercopa no ano seguinte contra o campeão do Brasileirão.
Manda uma mensagem aqui o Chico de Paulo, nosso companheiro repórter de Pinda, dizendo que a carteirinha dele da ACF, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, em 1995, foi-lhe entregue pelo mestre Alberto Simões, que era o nosso delegado regional naquela ocasião. Durante a vida toda ele foi o nosso delegado regional. É isso, meu querido Antônio Carmo. Depois foi o Edson Fonseca, que também já não está mais entre nós, a quem a gente também registra a saudade. E a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo continua firme e forte, junto hoje com a ACISP, que é a Associação dos Cronistas do Interior. São duas hoje que fazem o trabalho no interior paulista, bem bacana. Um abraço para o Chico, que fez aniversário essa semana. Uns 50 anos, viu, Antônio Carmo? De crônica esportiva. Ah, bom, tá bem, mas tá forte, tá fininho, tá jogando bola ainda, fazendo programa, isso é que é importante. É isso, um abraço pro Chico também lá em Pinda. Hoje, daqui a pouquinho, a galera já tá, acabando o café para sair de casa para ir para Javari, Antônio Carlos. Hoje tem Juventus e Votuporanguense, abertura da semifinal do Campeonato Paulista da divisão de acesso, Paulista da Série A2. O Juventus tenta, depois de 19 anos, retornar à primeira divisão do futebol paulista, que ele disputou uns 50 anos, e a Votuporanguense tenta pela vez primeira. Jamais na história deste país a Votuporanguense figurou entre os times do Paulistão. E aí, Antônio Carlos, quem tem mais garrafa para vender, hein? Eu acho que cada um tá com aquela garrafinha, meia garrafinha cada uma ali na tranquilidade, para KS, para brigar pelo título aí, pela passagem. Se não for campeão, não tem problema, já vai estar na Série A1. O Juventus é uma história belíssima, né, Nicolini? De grandes times, de revelador de jogadores, e como você disse, desde fundador da federação e desde que começou a jogar nos anos 30, o Campeonato Paulista, ele foi até lá para os anos de 1990, jogou uns 50 anos de maneira direta a primeira divisão do futebol paulista, caiu, depois amargou a Série A3 por uns 3, 4, 5 anos, depois voltou na Série A2. O detalhe do Juventus é o seguinte, ele transformou-se em SAF no ano passado. Teve ali algumas discussões, tinha pessoal que não queria, tem que manter a tradição e tal, não sei o quê, porque o pessoal da SAF já chegou e já trocou o gramado da Rua Javari, colocou gramado sintético. E já fez algumas mudanças também por lá. E já projetou a Rua Javari, Nicolini, para 15 mil torcedores. Hoje cabem 4.200 no máximo lá. O pessoal fala de 5 mil, mas não cabe. O jogo contra o São José, que estava hiperlotado, deu 3.600. Né? Então podia colocar lá coloca mais 500 torcedores ali, arrumadinho ali, que você consegue colocar. Para onde vai subir? Vai virar uma La Bombonera a Rua Javari, porque você não tem espaço dos lados ali na Moca, na Rua dos Trilhos, na Rua Javari, você vai ter que fazer alguma coisa ali, que é aumentar a arquibancada atrás de um gol, aumentar do outro, onde tem a parte da tribuna de imprensa desse lado aqui, derrubar e fazer. Bom, a promessa deles é transformar para 15 mil para poder jogar o Paulistão. E a SAF que assumiu o Juventus no ano passado, Nicolini, foi muito ousada, chegou e falou o seguinte, calendário, cronograma nosso dos próximos anos. 2026, vamos subir da Série A2 para a Série A1. Falaram isso ano passado, eles estão a 2 jogos de conquistar o objetivo. E depois, em 2029, já está na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, 2030. E estádio para 15 mil pessoas nesse período. A ideia lá é colocar o Juventus numa parte de cima. O Votuporanguense, que é o Clube Atlético Votuporanguense, mas os mais antigos ainda chamam de A Votuporanguense, que substituiu a Associação Atlética Votuporanguense, que jogou contra o São José na decisão de acesso de 87, aquela coisa toda, aquele time acabou. É o caso do Novo Horizontino lá também, né? É um outro time, mas que manteve as cores preto e branco e manteve o mascote. É o time da cidade. Então, é o único time da cidade. É o time da cidade. É o único time. Então, ou é a Votuporanguense, ou é o Votuporanguense, ou é o CAV, ou é o esporte da cidade. Então, é o time da cidade, que é a Votuporanguense, que jamais, como você disse, jogou uma Série A1 do Paulista. Esse ano entrou pimpão com o Paulo Roberto dos Santos, que montou o elenco lá o ano passado, aquela coisa. De repente, o time desandou, a diretoria falou, não dá mais não, tá perdendo muito jogo, você mandou embora. E um rapaz que já fica lá há muito tempo, trabalha por lá, o Marcos Viola, assumiu o time. E o time desandou aí a ganhar, classificou-se com 2 rodadas de antecipação e agora
tem a vantagem de jogar por 2 empates, viu, Nicolino? Empatando hoje na Rua Javari, empatando semana que vem lá em Votuporanga, sobe o time do CAV. Olha só, vamos ficar de olho nisso. O outro jogo está marcado para quinta-feira, Antônio Carmo. A outra decisão entre Ferroviária e Ituano, aí 2 times mais calejados de estarem aí nos últimos anos na primeira divisão, tentando voltar na outra semifinal. Nós vamos acompanhar tudo de pertinho. Bem bacana essa decisão entre Juventus e Votuporanguense, viu? Ferroviária que ontem jogou pelo Brasileiro da Série C, foi para onde? Foi para o Ceará, enfrentou o Floresta e empatou 0-0. Mas o técnico lá, o Rogério Cardoso, Rogério e tal, ele disse o seguinte: impossível tirar da cabeça os jogos decisivos da Série A2. Ele está 2 jogos e voltar para a Série A1. Não vai subir na Série A. Depois a gente faz um trabalho longo na Série C. E ele está jogando. Então ontem ele já foi, é o terceiro jogo do time, foram 2 derrotas, agora foi um empate. E jogando com o time reserva, claro. E está poupando o time para jogar quinta-feira contra o Ituano, né? Que ele tem a vantagem. O joga em Itu, né? Depois o Ferroviária joga em casa. Então é isso aí, vai buscar depois, resolve a situação e se dedica mais ao Brasileiro da Série C. O Ituano também está nessa. Né? O Ituano jogou. Quinta-feira no Ituano, jogou no fim de semana. Contra o Ituano. Jogou. Isso. Então, pessoal, os dois estão nessa daí. Quer dizer, um vai ficar todo pimpão, já sabendo que voltou para a Série 1 do ano que vem e está na Série C, e o outro vai continuar na Série C, mas tendo que amargar a Série A2 do ano que vem. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Estava dando uma gugada aqui, né, no Juventus, que tem tanta história e tanto time bom. É considerado seu maior título, o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 83, que era chamada, né, Taça de Prata. Ele foi campeão em cima do CSA. Contra o CSA. Isso. CSA de Alagoas. Ele mandou o jogo final na Fazendinha. Não. O jogo decisivo foi na Fazendinha. Estádio Alfredo Schuring. Alfredo Schuring. Não, a Fazendinha é um baluarte perto da Rua Javari. A Fazendinha cabe 10 torcedores, Antônio. Não, o Corinthians jogou muitos jogos grandes lá. E o técnico era o Candinho, né? Que eternamente... um técnico do Juventus da Portuguesa, muito mais do Juventus, né? Candinho era o técnico do Juventus de 1983, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que não tinha acesso naquele período, não tinha acesso. Os times que iam para o Campeonato Brasileiro eram definidos pelas suas atuações, classificações nos campeonatos estaduais, né? Mas foi muito legal, uma grande conquista do Juventus. Um título importantíssimo, Antônio Carmo. Olha, só para fazer registro aqui, a federação definiu amanhã, tá? Em Marília, primeiro jogo da decisão da Série A3, 8 da noite, Marília e Santista. Domingo, 10 da manhã, no Urico Mursa, o jogo da volta. Tudo consumado e definido também, tá bom, Carmo? Tá bom, e olha, importante também que essa semana, se não mudaram, né? Para quinta-feira, tem reunião, a primeira, não sei se é a definitiva, da Copa Paulista já. Ver quem vai jogar, o Taubaté não se manifesta, São José já, claro, vai jogar, já renovou o contrato com o Jorge Castilho, já vai remontar esse elenco para a competição, ver quem é que vai participar. E a federação está conversando com os clubes aí, Nicolino, porque a CBF colocou no registro aí o seguinte, que para ter vaga para o time campeão da Copa Paulista, que a federação dá a ele o direito de disputar o Brasileirão da Série D, né? Que tem que ter pelo menos 3 times da Série A1, do Paulista, jogando a Copa Paulista. O Primavera parece que já se manifestou, vai jogar, o Noroeste também, e a federação estava conversando com a Portuguesa, mesmo que seja com um time sub-20, já que vocês vão jogar a Série D, estão jogando a Série D, para que haja essa possibilidade. O que para mim, Nicolino, é uma exigência fora do propósito. O que tem a ver o time que está jogando aqui uma Copa, qualquer Copa por aí afora, no mundo inteiro, tem uma Copa que dá direito a um torneio maior na frente. Então, tenta valorizar o campeonato por causa do patrocinador, por causa de... Mas tem 96 times da Série D, Nicolino. Então, porque aí é o seguinte, querem fazer alguma coisa com a Copa Paulista, porque não tem interesse, Antônio Carlos. Não, eu sei, mas diga CBD, né? A CBF, né? Tem que exigir 3 times da Série A1. A Federação Paulista já inteligentemente colocou Série A do Paulista as 4 divisões. Então, se o Jacareí falar que joga a primeira divisão do futebol paulista, ele joga primeira divisão A4.
O São José e o Taubaté jogam a primeira divisão A2, enquanto que Santos, Corinthians e Palmeiras jogam a primeira divisão A1. Então a federação já fez, já separou dessa maneira, aí ela coloca segunda divisão, aí a Bezinha, essa que o Mantiqueira está jogando. Aí sim, aí daí tanto é que os times da Bezinha não jogam a Copa Paulista. E os times rebaixados da 4 esse ano para a Bezinha não jogam a Copa Paulista, porque eles são da segunda divisão. Então a federação, nesse ponto, ela foi esperta, abriu esse leque, e aí, por exemplo, tem time que fala assim, peraí, vamos ver, se não tiver, e se não tiver os 3 times da Série A, então não vai ter vaga para a Série D para o campeão. Não compensa jogar competição, uma competição deficitária, ruim, e que dá de presente ao campeão o direito de jogar a Série D do ano que vem. É o grande objetivo. Porque senão não vale a pena. Aí fica uma competição amistosa. Você ganha um troféu, um prêmio em dinheiro de R$12 e acabou. Né? Não tem jeito. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho aí para cenas dos próximos capítulos dessa cartolada, que a única coisa que eu sei é que eles ganham dinheiro e o torcedor sofre. Tá bom, Antônio Carmo? Acho que por hoje é isso, meu amigo. Vamos nessa, que a bola não para e a gente segue. Opa, esqueci de algo? Não, você falou ontem, já noticiou aqui, amanhã, né, o jogo do basquete São José e Mogi, abrindo as quartas de final, lá da fase de oitavas, mas ela já começa hoje, com Corinthians e Unifacisa, Pinheiros e Rio Claro, Minas e Cruzeiro, um confronto pão de queijo, e Paulistano e Bauru. Esses 4 jogos hoje já abrem esta fase de oitavas de final da competição. O Flamengo mandou embora o técnico Sérgio Hernandes, do basquete, um argentino, que ficou 1 ano e pouco no Flamengo, não estava bem. O Flamengo não ficou nem entre os 4 primeiros, não, foi o 4º colocado da Liga Sul-Americana, e o Franca perdeu o título para o Boca Juniors no domingo, e terminou em 5º lugar na classificação geral da primeira fase. Aí o Flamengo vai ser dirigido por interino lá no basquete, tá bom? É isso. Muito bom, Antônio Carlos. Só fazendo um registro aqui do Paulo Estevão de São José dos Campos, que falou que foi aluno do professor Alberto Simões, do Bilac, entre 76 e 79, no curso de contabilidade. Que gostoso, a saudade fica, porque nós estamos indo embora. Um abraço, Carmo. Bom dia. Abraço, amigos que nos acompanham aqui no Pará dos Esportes, nos honram com audiência, ele poderia dizer assim também. Abraço, Nicolini, até amanhã.